Oi, gente, eu sou a Vanessa, tô aqui com a Michelle também, com a Luana que tá aqui com a gente. Oi. Nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Esperança em Meio à Dor. É um podcast que fala sobre histórias de luto, mas não só olhando para a tristeza, não só olhando para a dor, mas olhando também que em meio à dor a gente pode ter esperança, a gente pode ressignificar a nossa vida, a gente pode transformar o nosso luto num propósito para nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, se você está assistindo esse episódio hoje, eu peço que você curta, que você compartilhe com alguém que também esteja passando por o processo do luto, que esteja perdido nesse processo do luto. Eu te convido também a compartilhar isso com outras pessoas. Também assistir os nossos episódios anteriores, que a gente fala também sobre várias histórias, sobre o que o luto causa no corpo, como você pode fazer para melhorar. Então eu te convido também a assistir os outros episódios. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Oi, gente. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial, uma amigona nossa, Lu. Lu, seja bem-vinda. Obrigada. A mais um episódio aí pra gente poder falar um pouquinho sobre luto, né? Que é uma coisa assim que a gente... É difícil de falar, mas quando eu conheci a Lu, no 30 semanas, né, Lu? E lá eu pude perceber que quanto mais a gente fala, mais a gente se cura, né? Através das partilhas. E a Lu tem uma história muito linda para poder compartilhar com a gente, né, Lu? Então eu queria que você contasse um pouquinho para nós a tua trajetória, como é que foi, né? São perdas da tua avó, foi a perda da tua avó e 2 perdas gestacionais, né? Isso. Então, vamos partir do início, né? Eu acho que é mais fácil. Primeiro, quando eu comecei, vamos falar do 30, porque é algo que faz muito sentido falar sobre ele, porque foi algo que mudou, né, na minha vida, né? Então, eu fui pro 30, focada na ansiedade, né? Achava que eu era ansiosa, que eu era muito tímida, que eu era retraída e não conseguia me socializar, conversar com as pessoas. E fui pro 30 por causa disso. Vamos explica o que é o 30? Sim. Porque eu particularmente não sou da igreja que vocês frequentam, né? Então, para as pessoas também que estão assistindo, o que é o 30, né? O 30 semanas. Fala pra gente o que é o 30 semanas, que é um projeto da igreja, mas que não é da igreja, né? É um ministério. Uhum. O 30 semanas é um ministério, né? Um programa, né? Vamos colocar assim. De 30 semanas, né? Que você vai 30 semanas ali, onde tem palestra falando sobre cada tema, né? Que são 8 decisões que você deve tomar para você melhorar a sua vida espiritual, principalmente, né? E uma delas, um dos critérios é você acreditar em Deus, senão você não consegue entender o que eles estão palestrando ali. E cada palestra, no final, você tem uma partilha. E nessa partilha é onde você tem exatamente uns 5 minutos, mais ou menos, para você contar algo do seu dia, que te afligiu, que te deixou angustiado ali, ou algo do teu passado que você lembra, que você quer falar para alguém. Lá no 30 até eles falam, né, que algo que você falar, né, quanto mais você fala, mais você vai... mais você fala, mais você vai ficando mais leve, mais você vai entendendo que o processo vai ficando mais fácil, né? E no 30 é mais espiritual, é você, o Espírito Santo e Jesus ali te ajudando a passar por esse processo não sozinho. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá naquele 30 semanas, vai uma roda de pessoas ali, elas vão me ouvir, elas vão me julgar, elas vão me opinar, vão falar, e eu não vou. Eles têm esse julgamento referente a esse programa e não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é você falando para você se libertar, né? Entre aspas, se libertar de algo que dói a sua alma, né? Que dói o seu corpo. Igual a gente estava comentando antes de começar, que quanto mais você guarda aquilo, mais o teu corpo adoece. Mas ele fica... Pesado. Ele vai... Parece que tá indo para dentro do teu corpo. Então, basicamente, era isso que estava acontecendo.
Então, quando você começou 30 semanas, você já tinha passado por esses processos, esses 3 processos de luto. Isso. Tá. Isso mesmo. Eu não sabia e lá eu descobri que toda a minha timidez, toda a minha falta de socializar com as pessoas, de falar, de começar uma conversa com outra pessoa, era por conta do luto. E depois, quando eu já estava já perto de terminar, que era a parte de entregar, que era a parte das decisões, né, que a gente tinha que tomar lá, era a parte da entrega. E nessa hora da entrega, eu me lembrei, né, veio, né, o Espírito Santo falando no meu ouvido, que eu tinha que entregar a dor que eu estava carregando há anos da minha avó. Eu fui uma das netas que, primeiro ano de vida meu, eu passei, minha avó me criou mais, né, nesse primeiro ano de vida, que minha mãe, ela teve que trabalhar em outra cidade. Então, eu me apeguei muito com a minha avó, muito. Eu tratava ela como se fosse minha mãe, mesmo eu tendo a minha mãe junto ali. E quando ela, não sei se vocês conheceu a minha avó, ela foi a Tereza da Latinha, é uma das vereadoras mais votadas aqui da cidade. Lembro. E quando ela começou a carreira política dela, ela mudou, virou outra pessoa. Não a parte dela, né? Ela sempre foi aquela pessoa alegre, gostava de criança, mas ela começou a beber muito. Muito, muito mesmo. Muito. Porque daí ela queria estar no meio do povo, não queria conversar com os homens, né? Porque, querendo ou não, a cidade da gente é muito machista, né? Então... Principalmente na política. Isso, principalmente na política. E ela, querendo se entrar ali no meio, acabou que começou a beber e não parou. E quando ela faleceu, ela veio a óbito, antes ela ficou... O meu avô faleceu em abril, e ela perdeu que ela tentou, né, se eleger, né? Reeleger. E não conseguiu, justamente por conta da bebida, né? E ela foi para uma reabilitação logo depois disso tudo. Ficou 4 meses, mais ou menos, lá. E ela saiu de lá, porque pediram, né? Falou assim, não faz sentido ela ficar aqui. E ela saiu, ficou acho que mais ou menos uns 2 ou 4 meses, eu não me recordo bem hoje. E só que ela voltou, ela estava bem. Estava muito bem. Só que ela guardava isso, sabe? Ela guardava tudo que acontecia com ela. Ela se fazia de forte. Aí ela voltou de novo a beber aos pouquinhos vinho. E o dia que ela faleceu, que ela voltou, né, a beber de volta, toda vez que ela bebia, ela fazia a gente passar vergonha. Ela faleceu em 2015, né? Não, 2012. 2012, né? Eu não lembro exatamente se é 12 ou 11. Me perdoa. Eu sou ruim de data. Mas faz um tempinho já. Faz tempo. E o dia que ela faleceu, ela tinha bebido num barzinho lá perto da nossa casa, perto de uma mercearia. E ela tinha o costume de ligar pra gente, falando pra gente ir lá buscar ela. E quando a gente buscava ela se mijava, ela se escorava na gente, fazia demole, sabe? E a gente ficava muito envergonhado, mas muito envergonhado mesmo. Até que nesse dia, quando ligou, a minha mãe tinha feito uma marmitinha pra ela no micro-ondas. E veio um cara, parou na frente de casa e falou assim, olha, parece que a sua avó faleceu, falou pra minha mãe, né? Aí a gente pegou, minha mãe me olhou assim, eu tava de pijama, pense. Eu acho que era um sábado, não vou me recordar bem, mas tava todo mundo em casa. Aí a minha mãe falou pra mim vestir uma roupa rápido, que era pra mim descer com ela. Dentre as filhas ali eu era mais forte, mas eu só guardava as coisas. Aí eu desci lá, mas nesse processo até chegar lá, eu estava orando a Deus para que ela estivesse morta. Isso foi, acho que foi a pior coisa que eu fiz daquele dia em diante, porque daquele dia em diante tudo piorou. Foi dali em diante que eu meio que se culpou pela morte dela. Se culpei pela morte dela, sendo que eu não tenho nada a ver, Sim. É uma decisão, uma escolha Sim. que ela fez. E foge do teu controle, inclusive até dela também. Isso. Daí foi aí que começou. Daí nesse dia lá no 30, que eu contei
que eu, nossa, desabei falando. Parecia que doía mais ainda quando eu estava falando, porque eu não conseguia falar. E a única palavra que eu falei, que estava até dos pastores de libertação lá, que é a tia Rose, que eu falo lá da tia Rose. E o pastor Olívio, e ela pegou e falou assim, eu falei bem assim pra ela, eu estou carregando a dor, né, da morte da minha avó, porque eu me culpo pela morte dela há 11 anos, eu falei, né. E eu queria me libertar disso, né. Falei isso, choro. Aí no finalzinho, né, do 30, todo mundo foi embora ali, e eu só esperando ali, né. Mas a minha vontade minha era de ir embora. Tipo, queria estar ali. Queria sair daquele lugar, sabe? Parecia que algo ia acontecer, mas eu tinha que ir embora dali. Fugir. Porque eu tinha falado algo que eu me envergonhava, me oprimia, né? Até que o seu Olívio pegou e falou pra mim, olha, a gente vai fazer um processo de libertação aqui com você. A gente não costuma fazer isso aqui, mas eu sinto que você tá muito oprimida. Daí ele fez toda... Não sei se vocês já assistiram, né? Que eu até comentei sobre A Cabana. Uhum. Eu nem tinha assistido esse filme até esse dia, né? Que daí depois eu assisti. Foi exatamente igual a entrega. A hora que eu entreguei, várias pessoas ali orando, eu gritava, meu corpo gritava e parecia que algo estava saindo de mim, sabe? Puxava algo na hora que eu estava entregando. E depois daquele dia em diante, que eu sentei no carro lá com o Otávio, eu fiquei muito mais leve. Nossa, cheguei a me arrepiar aqui. Muito mais leve, assim, foi algo que extraordinário, assim, pra minha vida. Foi algo que mudou totalmente. É porque uma das coisas que a gente fala muito, e uma das coisas que aconteceu comigo, desculpa te interromper, só pra gente puxar esse gancho teu que você falou, dessa prisão que a mente da gente causa, Sim. né? E eu acho que não é só no luto. Em vários momentos da nossa vida, um dos nossos inimigos é a nossa mente. Sim. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre guardando, e a Bíblia fala, né? Para que a gente, né, guarde a nossa mente, para que a gente que peça para o Senhor guardar, meu Senhor, guarda a minha mente, porque a nossa mente, ela pode levar a gente a cativeiros que a gente nunca vai ter noção que a gente vai estar preso e vai estar preso pro resto da vida. Então você, falando a tua história, pensa que você ficou 11 anos num cativeiro, que é um cativeiro invisível, né? Que é o cativeiro da culpa, do remorso, né? Daquela culpa de uma coisa que não tem controle, né? E no processo do luto a gente vê muitas pessoas se culparem pela morte, né? Eu mesmo tive que lidar com muita questão também da culpa, de cuidar da minha mente para não me culpar. E é algo que é diariamente, né? Então, assim, o quanto que a gente tem que estar com a nossa mente despertada para esses sinais de prisões que a mente da gente vai trazendo, né? Isso mesmo. Aí eu creio, assim, que é próprio inimigo, né? Que ele nos oprime, né? Que é olhando pro lado espiritual, né? Essa opressão que a gente sente. Porque ele quer ver você oprimido, né? Tem tantas pessoas que, após o luto, tiram a própria vida por causa dessa opressão, né? Porque fica ali preso naquilo e não se liberta, né? Então, nossa, eu quando conheci a Lu através do 30 Semanas, pra mim foi libertador. Até por isso que hoje eu tô no quarto ciclo. E lá, então, a gente acaba colocando pra fora aquilo que tá dentro de nós, né? E a gente consegue também trabalhar a mente. Não é terapia, mas é terapêutico, Sim. sabe? É algo assim que... Mas voltando à tua história, você entregou e depois disso você se libertou dessa culpa. Isso. E o que mudou a partir daí? Então, a partir daí, antes eu não conseguia falar sobre a minha avó, não conseguia conversar, porque como ela era uma pessoa conhecida da cidade, então todo mundo perguntava assim, quem que é tua avó? Aí eu comentava sobre ela, e todo mundo tinha algo bom para falar dela. Nossa, ela me ajudou, que não sei o quê, falava algo assim, uma pessoa boa. E toda vez que eles falavam, igual você falou, né? Vinha uma gotinha, assim, de querer chorar, sabe? E hoje em dia não acontece mais isso, sabe? De eu falar dela e querer chorar,
sabe? Ficar quietinha ali, né? Igual eu falo, né? Em posição fetal ali, chorando. Isso não acontece mais. Claro que a dor existe. Sim. A saudade, né? A saudade existe. Mas não é tão intenso Sim. como antes. Antes eu chorava em cantos, né? Que eu tinha vergonha de falar que eu tava chorando ali com saudade, mas também era por causa da culpa. Que eu também nunca falei pra ninguém. Até o 30, que eu cheguei daí a contar para os outros. Não só ali, né, a parte de libertação, né, que teve ali, mas eu cheguei a contar com meu marido coisa que eu nunca tinha contado pra ele. E foi libertador, assim. Eu digo que hoje, falar dela ou falar até mesmo das minhas perdas, né, de situacional que eu tive também, não dói tanto como antes. Assim, tão intenso, né? E todo mundo, quando vem falar da minha avó, até eu comento, você conhece a Teresa Latim? Então, ela foi minha avó, e não sei o quê, começa a contar, a gente começa a conversar sobre ela, e eu só começo a lembrar das coisas boas, e não daquele momento, porque toda vez que eu lembrava dela, eu lembrava daquele momento. E hoje em dia, não. Hoje eu lembro das coisas boas que eu passei com ela, que foram muitas. Sim. Você fez a entrega, né? Você pegou, fez a entrega, né? Essa dor pra... A própria Bíblia diz, né, que Jesus fala, né, que a gente deve entregar nossas aflições, nossas dores pra Ele quando o fardo tá muito pesado, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue sentir realmente, igual você falou, sentir isso na alma nossa, né? Esse alívio, né? Então, às vezes as pessoas olham assim, nossa, né? Principalmente quando é filho, né? Mas, nossa, você fala do teu filho, mas você não chora. As pessoas muitas vezes chega a ser um choque, assim, né? Mas não é porque você não tem saudade, que você não tem dor, é porque você fez essa entrega, né? Porque nós não suportamos a dor do luto. Isso. Né? Então a gente precisa fazer essa entrega. E conte pra gente, Lu, sobre as tuas perdas gestacionais. Então, a primeira perda foi bem no comecinho do meu relacionamento com o Otávio. Então, eu e ele, desde o início que a gente começou a namorar, eu sempre fui bem clara com ele, que eu queria ser mãe. Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu não queria ter filhos. Até que eu comecei a crescer, eu vi as criancinhas, então comecei a ter essa paixão, né, da maternidade, né, vou colocar assim. E desde que eu conheci ele, eu sempre falava pra ele, olha, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho, não sei o quê. Aí, quando a gente tava no comecinho do nosso namoro, eu engravidei. Foi no comecinho, eu acho. Comecinho. Eu engravidei. E daí foi aquele... e agora, né? Tipo, aconteceu. Aí, a gente pegou, foi no médico e tudo. E como eu nunca tinha ficado grávida, né? A gente foi feito ultrassom ali, acompanhamento. Na época, eu era registrada. Então, eu tinha um plano de saúde. Daí, a gente foi numa clínica. Não vou comentar a clínica aqui, mas... a gente pegou e foi lá, foi feito ultrassom e não estavam conseguindo entender o que estava se passando ali no ultrassom, porque não tinha um embrião, mas tinha uma bolsa, sabe? Do saco gestacional, né? Isso mesmo. Aí, a gente ficou, acho que umas 2 ou 3 ultrassom assim, vendo para ver se desenvolvia e não desenvolveu. Aí eles mandaram a gente ir pro pronto-socorro, né, que é o Rossio. A gente chegou a ir ao Rossio. Aí lá, eles pegaram e falaram que não era um embrião. Eles me explicaram, fizeram até um desenho ali para me explicar o que estava acontecendo, né, que não tinha gerado embrião, que era uma gestação, né, mas gerou uma mola. Daí eu falei, o que é mola? Daí eles explicaram, a mola Daí fizeram um desenho lá, até agora eu não vou lembrar. Mas gerou um problema no meu útero, resumindo. De uma gravidez esperada, virou um caso de quimioterapia. Nossa. Então não era algo demais, assim, uma quimioterapia que caísse cabelo ou algo do tipo, né? Mas foi um choque para mim e pro meu marido. Porque a gente era um recém-casado, né? Vamos colocar assim.
A gente fazia Construindo a vida juntos, isso, né? eu tava construindo ainda uma vida junto, e daí já vem uma doença, vou colocar assim. Aí a cabeça da gente já começa, né? Além da perda, né? Que você tava esperando um filho, além da perda ali, veio o que eu vou fazer agora? Uhum. Eu pensava que eu ia morrer. Não só ter a perda do bebê, eu achava que eu ia morrer. E choro, choro. Aí a gente conversou com o médico, foi feita a curetagem, foi marcado o dia para fazer a curetagem, para fazer a sucção também, Uhum. feito biópsia. E eu, sabe quando você para e tenta analisar o que você vai fazer da vida? Aí, um dia eu conversei com a minha mãe, falei, ó, mãe, tá acontecendo isso, isso, isso. E ela, como mãe, me aconselhou a tirar meu útero na época. E eu falei, não, eu vou fazer tratamento. Eu morrendo ou não, eu vou fazer tratamento, eu falei pra ela. Ela, mas pensa na tua vida, que não sei o quê. Eu falei, eu penso na minha vida, mas eu também penso em construir uma família. Sim. Então, é o meu sonho, né? E a médica, né, que foi numa clínica lá em Curitiba, ela pegou e falou pra mim, ó, você é muito jovem, tem os tratamentos aqui que deram sucesso, vou esperar a biópsia pra saber se é benigna ou maligna. Eu não me recordo, mas, amor, desculpa eu perguntar pra ele. Era maligno, né? Não lembro, isso Não era benigno. não era o que... Isso, gerou tipo uma neoplasia. Ele não cresce, né? Ele se espalhava. Ah, então é um maligno, né? Ele se Com espalhava. metástase. Isso, ele se espalhava, ele iria se espalhar se eu não fizesse o tratamento. Aí eu falei, não, vou fazer o tratamento. E oração ali E eu nem era da igreja na época. Nessa época você não participa, você não era envolvida, não era cristã, não era envolvida com igreja. Aí na época, eu só sei que o tratamento ia durar 1 ano mais ou menos. E durou 6 meses. E o Otávio, semana sim, semana não, ele dava uma injeção todos os dias em mim. Ele teve que aprender da injeção, que essa quimioterapia era uma injeção. Jesus amado. Mas passou. Mas esse processo foi muito triste, porque eu não tinha ainda entregado da minha avó. Então veio tudo. Tudo que eu sentia da minha avó, veio tudo junto, assim. Mas Foi mais ou menos quanto tempo depois que tua avó faleceu que você teve essa primeira perda? Olha, Você não. acho que fazia uns 8 anos, acho. Ah, bastante tempo. Bastante tempo. É que eu não tinha ainda entregado a minha avó, né? Sim. Entregado a dor ali, né? Você ainda carregava uma culpa lá atrás de Isso, tudo que ainda aconteceu. carregava. E aí, mais isso. Então, na verdade, a culpa acumulou, né? Isso. Porque daí você acha que você foi punida. Não sei se deve ter sido isso, mas eu acredito que sim. Uhum. Porque acontece uma coisa com a gente de ruim, quando a gente carrega uma culpa, a gente acha que a gente está sendo punida por algo que a gente fez de errado lá atrás. Isso mesmo. É a analogia certa. Que normalmente é o que a nossa mente nos aprisiona para isso, né? A culpa, e aí o que acontece, as próximas consequências ruins que vão acontecendo é porque é alguma coisa de ruim, de errado que você fez, né? Isso mesmo. É dessa forma mesmo que a cabeça da gente vai tramando contra a gente. Daí você fez o tratamento. Depois do tratamento, deu tudo Ficou certo, fiquei livre. Eu continuei o acompanhamento, até hoje tenho que fazer o acompanhamento, porque ele pode voltar, mas não precisou fazer mais quimioterapia depois desses 6 meses, graças a Deus, só foi indo lá no Rocio. Mas depois disso, depois de uns 2 anos, eu quis engravidar novamente. O médico tinha falado que poderia, né, ser seguro uma gravidez depois de uns 2 anos, mas aconselhado era depois de 4. Uhum. Mas então eu falei, ele falou que era seguro, então vamos tentar. Aí a gente engravidou novamente, quando eu estava fazendo uns 2 anos da perda. E já tinha passado pelo processo do 30, já nessa época. Ah, você já tinha feito lá na Da igreja? segunda? Da segunda daí. Da segunda perda eu já tinha passado pelo processo do 30 daí. Aí, beleza. E a gente começou a ir fazer ultrassom, acompanhamento com o médico, né, no postinho. E tava tudo certo. Deu pra escutar o coraçãozinho. A gente já começou a fazer planos, né, orando ali. E
deu o Otávio pra eu ir pro encontro com Deus na época. E eu até mandei como é que fala? Testezinho, né? Ele já sabia, mas eu queria que ele tivesse o testezinho lá para ele lembrar que eu estaria ali com ele, né? E a gente se batizou, eu estava grávida na época que eu me batizei. E aí, beleza. Chegou, acho que foi o ultrassom que a gente fez quando eu tava com 2 meses. Que a gente viu ali, tava tudo certo, deu pra escutar o coraçãozinho, só que um dia teve um corrimentinho. Eu falei, amor, vamos no pronto-socorro, né? Porque eles falaram que se tivesse qualquer intercorrência era pra ir no pronto-socorro. A gente pegou e foi lá, tava dentro do corrimento meio marronzado, a gente foi encaminhado pro Rocio. Aí lá no Rocio, eu falei, não, tá tudo bem, tô sentindo aqui, né? Então, o bebê tá bem, é só meu nervosismo, né? Aí veio aquele baque. Chegou a mulher, né, a médica, demorou um pouquinho ainda. Foi feito ultrassom na hora e ela falou, olha, você tá com um aborto retido. Eu falei, aborto retido? Ela, como assim? Porque na hora, Sim. como assim? O bebê está morto, né? Assim, na lata? Na lata. Puf. E eu fiquei em estado de choque na hora, igualzinho quando eu entrei em estado de choque quando eu vi a minha avó. Eu nem contei essa parte, né? Mas o dia que eu fui com a minha mãe, eu vi a minha avó morta. E veio todo aquele choque. Parecia que eu tava vivendo uma novela, sabe? Quando você vê todo mundo se mexendo, falando e você não escuta nada. Então, basicamente isso. Eu não chorei, eu não falei. Mas voltou uma cena na tua Voltou cabeça. uma cena na minha cabeça de novo. Então, voltou tudo de novo. Daí eu falei, o que eu tô fazendo de errado na minha cabeça? O que tá acontecendo? Será mesmo que toda essa minha vontade de ser mãe um dia vai acontecer? Será que eu tô querendo muito algo que não vai acontecer? Tudo isso passava na minha cabeça naquele momento. Daí eu falei, não, eu tenho que ficar forte porque eu preciso falar com o meu marido. Porque ele não estava lá, né? Que não pode entrar lá dentro, né? Aí eu peguei, liguei pra ele, pedi licença pra mulher. Liguei pra ele e falei, amor, o bebê faleceu. Ele, como assim? Ela falou que eu estou com um aborto retido. Eu falei desse jeito pra ele. Dele, eu não acredito, e chorando, e eu não sabia o que falar pra ele. Até que a moça, eu lembrei, né? Quando veio na lembrança, a mulher falou, olha, não é culpa sua. Ela falou bem assim pra mim, não é nada que vocês tenham feito. Ela falou bem assim pra mim, a médica. Não é nada que vocês tenham feito, não é culpa de vocês. É só que ele não se desenvolveu. Falou assim. Depois ela já tinha dito aquilo. Eu falei, tudo bem. Aí foi isso que eu falei pra ele, pro Otávio no telefone, amor. A médica falou que a culpa não é nossa. Que ele só não desenvolveu. Que é pra gente ficar calmo, né? Eu sei que não é algo que eu deva falar isso pra você agora, mas não é a culpa nossa. Falei pra ele. E a gente vai superar essa de novo, eu falei pra ele, né, naquele momento. Aí pegou, a médica me aconselhou a marcar a internação pra fazer a curetagem depois de uns 15 dias pra fazer a curetagem. Nossa, ainda ficou mais 15 dias. Na verdade, que um mês. Um mês. Um mês. Um mês com o bebê Sabendo que estava morto no meu útero. Aí eu peguei e falei assim pra ela, então tá bom, que 15 dias eu volto. Por quê? Na época, ela falou que poderia sair sozinha. No banheiro ali, sairia sozinho. E nessa época, eu fui pra casa da minha mãe. Né? E minha mãe me encheu de chá. Sim, pra expelir. Pra expelir. E nada. Eu sentia cólica, mas não saía nada. Meu Deus. E chá, não só chá, era um losna. Losna. Tomei aquele negócio horrível. Daí eu falei, mãe, eu vou voltar, né, lá no hospital, né? Daí depois eu voltei lá, depois dos 15 dias, eles falaram pra esperar novamente. Porque possivelmente poderia ser expelido novamente. Aí, o que aconteceu nesse período de um mês? Eu tinha esperança que o bebê Voltasse a viver. Daí pense, além de eu saber que o bebê estava morto, eu tinha esperança que ele vivesse ali. Sim, né? milagre. Aham.
Mas não é assim que funciona Sim. o milagre, né? Não é dessa forma. Então, Deus, ele coloca a dor para nos fazer mais forte. Não só mais forte, mas também ele sabe o quanto a gente consegue carregar. Né? E e a confiança E a também. confiança. Sim, sim. E até eu ia perguntar pra você como é que já era um cristão nessa época, né? Na verdade, eles eram bem novinhos na fé, né? Aham. Que ano que foi isso? Faz tempo? 2020, eu acho. 23. Logo depois da pandemia, então. Não, 22, eu acho, né? 2022. A gente mandou pra ele. Quase começou. 2022, eu acho. Acho que foi 2022. Acho que foi mais ou menos isso. Uhum. 2022. Aí, passando, né, por esse processo. E aí a gente acaba criando um cenário perfeito na nossa mente, que tipo assim, talvez Deus possa fazer um milagre e meu filho voltar a viver, né? A gente vai criando cenários e as pessoas, poderia acontecer. Poderia acontecer. Se Deus Pra Deus, quisesse, não é impossível, né? E aí eu acredito que às vezes vem mais uma culpa, né? O porquê? Né? Por que comigo não aconteceu isso? Deus faz tantos milagres, Deus faz tantas coisas, e por que na minha vida não aconteceu o milagre? Isso mesmo, né? Eu questionava muito essa questão. Até falava pro Otávio, quando eu comecei a ler a Bíblia, meu primeiro questionamento foi os milagres. Um dos primeiros questionamentos, até que eu falei pro Otávio, como assim os surdos voltam a ouvir? Eu falei pra ele, como assim? Então, começava a aparecer essas Como coisas. assim o morto volta a E viver? como o morto volta a viver? E daí, essa esperança começava Sim. a aflorar naquele momento pra mim. Até que chegou o belo dia, né? Que eu tive que Não saiu, não aconteceu. teve... Eu tinha que tirar, porque senão poderia arrumar um outro problema. Mesmo problema. E até era perigoso, porque eu tava ainda Naquela remissão que eles falam, né? Isso. Aí, beleza. Foi feita a curetagem, tudo. Aí, quando foi feita a curetagem, eu fui pro quarto, eu me senti mal. Mas feliz por tirar aquela esperança que eu tava tendo. Você ficou internada? Fiquei internada daí. Fiquei, eu acho que foi um dia, eu fiquei internada lá. Porque ele tinha que esperar a biópsia. Talvez não feliz, né? Aliviada. Isso, não feliz. Aliviada por tirar aquela... Porque poderia se vir um problema ali, né? Sim. Virar um problema tudo aquilo ali, né? Então, o alívio de poder se, né? Tirar naquele momento aquilo que poderia vir um problema. Sim. Mas, ao mesmo tempo, talvez venha uma culpa, né? Também. E foi virando vários cenários no momento, na verdade, né? Aí, passou uma semana, mais ou menos, depois do dia da curetagem. Passou uma semana, certinho, porque foi num domingo que eu marquei a curetagem. Deu bem certinho num domingo que a gente pegou, depois disso a gente foi pra igreja. Aquele dia, parece que eu desabei, porque voltou tudo. Voltou da minha avó, voltou do primeiro bebê. Daí veio também o próximo, né, no caso daquele momento. E eu choro. Daí vinha toda aquela culpa e eu comecei a orar. Comecei a orar junto com o pastor... esqueci o nome dele. Nilson, acho. Moreno. Na época, acho que eu não tava na igreja, não lembro, acho que era... Mas acho que ele é Nilson, o nome dele. E, na hora, eles viram chorando porque fazia eco na igreja antiga. Então, fazia eco na igreja de tanto que eu chorava. Eu tremi o corpo inteiro. Eu me abaixei e chorava e orava, falava a Deus, eu não aguento, sabe? Pegue isso, igual você falou, né? Quando eu não consigo carregar isso pra mim. Então, preciso entregar isso pra ti. Porque eu não aguento. É muito, muito pesado. O fardo tava muito pesado. Tava muito pesado. Então, eu entrego pra você novamente tudo. Eu te entrego tudo. E foi que daí eu consegui voltar nos trilhos de novo. Então, a parte da entrega para quem tá passando por luto, se eu indico algo, é entregar. Todos os dias. Sim. Sentiu? Entrega. Sim. Porque é algo que a gente pega, sabe? A gente pega pra gente de volta. Daí você tem que entregar. E a gente quer arrumar respostas para as nossas perguntas.
Então, aí a gente procura as respostas nas coisas, né? Procura resposta na culpa, procura resposta, sei lá, na vida dos outros, você acaba procurando resposta, por que que a minha vida tá assim, a vida do fulano não tá assim. Às vezes o cenário que vem, muitas vezes que veio na minha cabeça, assim, no meu processo, é que eu fui pinçada da felicidade. Sabe? Você tem uma vida normal, todo mundo tem uma vida normal. Tá todo mundo ali, com todo mundo na mesa, com todos os lugares ali. E Deus olhou para mim e falou: eu quero tirar ela desse cenário aqui, porque eu quero pinçar ela e botar ela em outro cenário. Agora ela vai passar. Sabe? E, às vezes você fica. Se você entra nessa paranoia, assim, dos cenários felizes que a gente cria na cabeça, a gente fica louco, né? Porque a gente não tá liberto de passar por sofrimento. A gente não tá liberto de passar por sofrimento. Bem pelo contrário, né? O Jesus fala para nós que a gente vai ter aflição. Mas aí a gente fica condicionado na nossa vida que a vida feliz é a vida perfeita. Se tá tudo indo bem, para você ser feliz tem que estar tudo indo bem, a sua carreira tem que estar indo bem, casamento indo bem, você tá bem financeiramente. E se algo nessa tua lista de desejos e de sonhos não saem, você não, alguma coisa de errado aconteceu contigo. Isso. Então, o que aconteceu de errado? Ou você tá pecando. Exato, aí você procura as culpas, né? E a gente cria o cenário que a sociedade fala para nós. Por isso que eu falo que a gente não se fala do luto. Não tem rodas de conversa falando disso aqui. Porque ninguém quer falar de tristeza. Todo mundo quer falar só sobre alegria. O Instagram é a própria ferramenta dos cenários felizes. As pessoas postam momentos felizes, as pessoas postam família feliz, as pessoas postam viagens, as pessoas postam... Tudo é bonito, tudo é lindo. Os filtros te deixam mais bonitas, né? E aí, o dia a dia da dor e do choro e do sofrimento, ninguém posta. Porque te traz um cenário de derrota. E não é isso. A gente que se passa pelo mundo, a gente sendo excluído, né? Exato. Porque o que acontece? É um público já rejeitado. Rejeitado, eu sempre falo. Porque quando você... pode ver essa questão, quando é bem recente, as pessoas falam, pode contar comigo, eu chamo porque precisar, sabe? E daí passa um tempo, você não tá mais, assim, vinculado naquela roda de conversa, muitas vezes evitam você, porque, se eu falar alguma coisa, pode ser que ela chore, né? Então, a gente se sente rejeitado, né? A gente... Passando pelo luto. As pessoas não sabem como trabalhar. A gente também, ao mesmo tempo, não sabe se colocar nas situações, porque daí a gente começa a se excluir, né? É como a gente estava conversando, né? Tipo, eu mesma... Eu cheguei numa fase do meu luto que eu tenho que me cuidar porque eu tô me excluindo muitas vezes. Porque eu tô cansada já de ser repetitiva nas minhas dores. Tô cansada de as pessoas olharem pra mim e dizerem, ai, tadinha, né? Como sofre ainda, como não é fácil. E você cansa de ser taxada como a dor, né? Tipo, sofrimento. Então, você acaba meio que se excluindo, sabe? Ou, talvez, criando uma outra máscara. A máscara da trabalhadora, a máscara da... Você arruma outros cenários para você se destacar, né? E esse que pode ser é bom. A gente precisa voltar a viver, mas ele não pode ser rota de fuga. Não pode ser uma máscara, né? Isso, não pode ser rota de fuga. A gente tem que entender que a gente vai transitar pela nossa vida, ela vai voltar a ser um novo normal, que infelizmente é um novo normal, né? O sofrimento faz parte, e a gente vai ter que transitar por todos esses cenários que a gente tem, sabendo lidar com a nossa dor. E respeitando ela. Então, hoje você olhando a tua trajetória de 3 lutos que você passou extremamente grande, né? Que te trouxe hoje até aqui, né? E é pro resto da vida. Isso mesmo. E eu falo da perda gestacional, porque a perda gestacional, a gente falou do luto da tua avó e o que ele causou pra ti, mas assim, a perda gestacional
ela não é olhada dessa forma. Não. Ela não é vista com essa empatia. Ah, mas você não chegou a conhecer o bebê. Isso mesmo. O que você tá chorando? Aham. Ah, mas não era tão grande. Ah, era só um embrião. Era só um embrião. Era só um- Pense, poderia ser pior. Um né? Se feto. tivesse Poderia ter mais- nascido. Ou nascido poderia... morto. É isso mesmo. Então, as pessoas vão criando argumentos pra, tipo, pra botar um mertiolate na tua dor. Isso. Ah, vai passar. Não é assim. E a perda gestacional, eu digo talvez que ela é uma das mais... as pessoas são mais, assim, sem empatia. E as próprias pessoas que passam pela perda gestacional, já conversei com mães, assim, que às vezes até fica, ai, mas... Ou assim, por exemplo, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2 filhos, mas depois você sabe... Mas não, mas você teve perda gestacional. Não sei se você considera... Tem pessoas que... Eu, por exemplo, se eu tivesse uma perda gestacional, eu consideraria um filho. Não, hoje eu teria 4 filhos, né? Porque você é um filho idealizado, né? Igual a gente estava conversando, é um filho idealizado. Você planejou. Não, é um filho que aconteceu. Ele teve um batimento ele- cardíaco, ele teve uma vida ali, né? Entende? Teve um projeto que foi além de não ter visto ele, foi um projeto, era um sonho. E eu creio, assim, que né, na eternidade, como a gente crê na eternidade, você vai Sim. e olha, Deus vai apresentar, esse aqui era teu filho. Isso. Ou a tua filha. Isso mesmo. E a gente vai... E eu acho que a parte de não ver, né? Não ver o bebê, o feto, Eu acho que é né? pior. O jeito que eles falam, né? O feto, né? Isso é uma palavra que eu não gosto de ouvir. Mas o bebê, você não vê, é algo que não aconteceu, sabe? Parece que não aconteceu. Foi algo que você inventou na cabeça, vou colocar Algo assim. fictício. É, isso. E você mesmo tenta minimizar a tua Isso. dor. E eu acho que é nesse gancho que a gente tem que trazer. A perda gestacional, ela é minimizada até pela mãe que perde. Sim. Até pela mãe que teve o Às aborto. vezes por até o medo de ser julgada, né? Aquele medo de falar, de expor o que tá sentindo, Sim. né? É que a gente tem mania de colocar a nossa dor numa balança. E aí a gente pesa. Eu peso a minha dor. Ah, eu posso dizer pra ti que a minha dor é maior que a tua. Uhum. Eu posso? E você pode até achar que ela é. Também. Mas e daí? É dor igual. Cada um É tem a um tua jeito. dor, é a minha dor, é a dor da Michelle, é a dor de quem tá assistindo. Não tem, a gente tenta colocar balanças na nossa dor. E é aí que é onde a gente mais acaba se perdendo no processo do luto, sabe? Porque daí você mesmo não acolhe ela. Sim. Você mesmo deixa ela de lado, né? Ah, nem é tanto assim, né? A gente pensa assim, ah, mas fulano passou por coisa pior, né? Vamos colocar assim. Só que o que a gente tem que entender? Imagine você, bebezinho. Você está descobrindo o mundo. Que é hoje, né? Eu entendo isso com mais clareza. Mas hoje você está descobrindo o mundo. E você caiu, bateu a cabeça. Primeira vez que você bate a cabeça. Ela vai chorar, né? O bebê vai chorar. Então, é aquele primeiro momento que a criança está chorando, é a primeira vez que ela sentiu aquela dor. Sim, O luto é igual. exato. É a primeira vez que eu senti aquela dor. Então, aquela dor pra mim doeu muito. Pra você também, foi a primeira vez que você sentiu aquela dor. Pra Michelle também. E pra pessoa que tá assistindo também. Então, foi a primeira vez que ela tá sentindo aquilo. Então, não é pequeno. Não. Não é pequeno. É igual um bebezinho que bateu a cabeça. A primeira vez que ela sentiu aquela dor. Pra ele foi Eu acho que talvez ainda, eu acho até que às vezes é pior, porque você não, porque no luto a gente fala muito, e eu como terapeuta no luto, a gente fala muito que você tem que viver o processo do luto e você precisa encerrar um ciclo. E né, com a minha vida, com a vida da Michelle, a gente tem a questão, você vê nascer, né, você cria e você enterrou o teu filho. Sim. Né? Você viu ele ali. E na gestação e na perda gestacional, e eu falo até nessa questão que a gente passou no Covid também, da falta dos encerramentos de ciclo, geraram problemas de estresse imensos. Porque pessoas foram enterradas sem familiares ver. Sim. Então, não teve o fechamento do ciclo. Sim. Então, isso é muito importante se fazer. Sabe? Eu acho que na perda gestacional, no teu caso, não teve também, né? Não teve, porque não... Fez a curetagem E acabou.
Foi algo assim, sabe como você pega um papel ali, joga no lixo? Algo assim. E você tem nessas duas, teve acompanhamento psicólogo, nada? Você não passou por nenhuma terapia, nada? Só o 30 semanas. E o hospital também não tem caminhão? Não. Eles falaram pra mim no dia que se eu precisasse de ajuda, era pra mim buscar um postinho. Então, até uma das coisas que, quando a gente, né, pensou em, né, vamos trazer a Lu para contar a história dela e tal, e acho que na mesma semana eu tinha comentado com a Lu que, né, tinha saído aí a nova lei, que é a lei do luto parental, a lei 15.139 de 2025. Ela foi sancionada em maio e ela começou a vigorar agora, a partir de agosto. Então, essa lei, ela tá trazendo, bem novinha. Então, essa lei, assim, ela tá trazendo, né, para humanizar essa questão da perda gestacional, né? Veja, no teu caso, você não teve apoio psicológico, você não pôde registrar o teu filho, colocar o nome. Muitas vezes o pai, o pai e a mãe sabe que é um menino, uma menina, já dá o nome, né? Então, essa lei, ela traz todos esses acolhimentos, acompanhamento também pelo SUS, né? Até como é uma lei nova, né? Então, aqui essa lei, ela representa um avanço importante do reconhecimento da dor, do sofrimento enfrentado por pais que perdem seus filhos em diferentes etapas da gestação e do nascimento, né? Então, não é só no ventre, mas também, quando tem o natimorto, né, que eles falam, né? Então, a lei, ela busca garantir essas famílias que recebem o suporte necessário para lidar com a perda, além de promover a conscientização sobre a importância do luto parental e a necessidade de um atendimento especializado. Sim. Então, essas famílias vão ser, agora, a partir de agora, é lei. Então, isso tem que todos os hospitais, né, do Brasil, aqui, eles vão ter que estar dentro dessa lei para os pais serem acompanhados psicologicamente pelo SUS, né? Então, o que essa lei vai trazer, né, de benefício? Benefício, digamos assim, vai ser mais... Não, eu não digo benefício, mas respaldo. Um respaldo, exatamente. Então, essa lei, ela vai assegurar, né, esse apoio psicológico que você não teve, né? O registro do natimorto. Então, os pais vão poder registrar, né? Fazer também as impressões digitais, platares, direito também a rituais e despedidas, sim, sabe? Então, colocar mães em alas separadas, que eu acho muito importante. Muito importante. Porque uma das coisas, né, que a Lu tinha comentado comigo, né, que isso já no 30 mesmo, desse contar e em conversas nossas, que as mães ficam ali na mesma sala, que a outra mãe tá parindo, ganhando, e você ali teve a perda gestacional ouvindo choro. Tem alguns hospitais que têm esse cuidado, sabe? De separar as alas quando há né, quando tem, mas não são todos, né? Então, deve ser um sofrimento absurdo. Imagino. Sim, das 2 vezes eu fiquei junto com as outras grávidas. Imagina? As 2 vezes. E aí você se sente uma fracassada, Sim. né? E outra, eu penso também, não só por isso, eu penso que cria uma ansiedade de quem tá parindo também. Você entende? Que ela tá esperando pra ganhar o bebê. Sim, Sim. Que perdeu. Sim. Eles dão a notícia assim, junto. Isso, junto. Porque é o pano que separa uma cama da outra. Sim. Então, toda vez... É um desconforto pra você que tá recebendo, pra pessoa que tá do E lado. quem tá do lado. Que cria uma ansiedade, Sim. na pessoa do lado. Com certeza. Então, é algo que eu acho que precisa ser separado. Com certeza. Então, Por exemplo, pegar e falar assim, olha, tem como você vestir tua roupa? Vamos ali numa salinha, que não sei o quê. E conversa Lá, exatamente. E não ali, no meio de todo mundo. essa questão que ele tá falando, é humanizar isso, né? Tem que ser olhado com um olhar humano, tipo, empatia, né? Isso. Porque é muito, e principalmente na área do SUS, né? É tudo para Isso, né? E isso para você que está assistindo, isso é uma lei nacional. Nacional. Não é só aqui, nós do Paraná, né, não é só nacional. Então, você, né, você que conhece alguém, ou você que, né, que espero que não aconteça, que não é o que a gente... Mas que você já tem o conhecimento dessa lei até para reivindicar para quem talvez você já conhece, né? Exatamente. Que é nacional, eu acho que todo mundo tem o direito de ter... tem o direito de ser acolhido. E se despedir, Todo mundo. né? Sim, Porque é algo que eu acho que... Não que melhora, né? Mas é algo que... Mas porque você falou, né? É o ciclo? O ciclo, fechar, né? Fechar, você vê aquilo.
Porque, igual você falou do Covid, né? Meu tio, que tinha problema, né, deficiente, ele morreu nessa época do Covid. Foi feito o caixão lacrado. Então, é algo que parece que não É foi. mentira. Mentira. Exato. Sabe, que passa na cabeça da gente, pegaram o corpo desse, entendeu? Sim. Então, é basicamente isso. Na época que aconteceu, que foi feita a coretagem e tudo, depois a gente pegou e foi embora, continuou o acompanhamento pelo SUS, né, no postinho. Eu peguei e falei pro Otávio, né, mas tão estranho, a gente não viu, né? Mesmo que, beleza, mas você vai ver o bebezinho sem estar formado? Você tem certeza disso? Parece que eles pensam assim, pra que você vai querer ver? Mas eu acho que quem decide são os pais. Quem tem que decidir é a pessoa que estava gerando, e Sim, não com eles certeza. decidir Por geral, você. sim, por mim ali. Então é algo que eu senti muito. Então, essa lei, ela traz isso para, né, não que seja obrigatoriedade o pai ou a mãe passar por isso. Sim, mas você Mas tem ele- a opção, se Opção, quiser. tá, né, se o pai quiser, é uma lei Acho que muito válido ampara, isso. né? Até a questão também da investigação da causa do óbito, eu achei muito interessante. Para saber né, por que houve o aborto, né, o aborto espontâneo, o aborto retido. Então, hoje essa lei, ela vai amparar, né, a quem passa por isso, a investigação da causa da morte. E também o acompanhamento às futuras gestações, né? Isso. Para a questão também, para ver se vai correr tudo bem, né? Então, a lei, ela também traz isso. E também a questão da humanização do atendimento, né? Questão também já é lei, o pai hoje assistiu o parto, né? Então, né, antigamente E não. o Otávio tava na curetagem? Ou você foi Não, sozinha? sozinha. Tudo. Ah, tu vê. Tudo Então, sozinha. hoje a lei, ela fui os pais fazerem isso. Calma. E é sedada. Hã? Você tava no hospital. Tava no hospital, ele não podia subir. Eu fui sedada. Que absurdo isso. No teu momento de maior tristeza, que você precisava de um apoio, né? E ele também, porque imagina a ansiedade dele lá Separados, fora. agora são os dois separados ali, com certeza. Né? Um momento que era para vocês dois estarem juntos porque vocês fizeram filho juntos, né? Então eu acho que nada mais justo do que vocês estarem nesse momento junto, ser privado disso, isso realmente é um absurdo. E a lei, ela determina que o pai pode estar junto. Determina que o pai pode estar junto, sim. Tem que Porque- estar dando todo o acompanhamento ali. E você fica com medo de acontecer algo, sabe? Porque não tem ninguém do teu lado. Você tá vulnerável. Sim, você tá vulnerável. Existe Você não reação. raciocina, você não sabe, né? E até a questão emocional, psicológica. E né? todas as vezes que teve a curetagem, eu chorei antes. Todas as vezes, as 2 vezes ali, eu chorei. Sim, porque você vai passar por um procedimento invasivo. Aham. E eu senti desconfortável. Com certeza. E eu falo, né, que eu acho que eu sentiria um pouco melhor se ele tivesse. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Nossa. E ele também, aposto que ele se sentiria muito melhor naquele momento em estar contigo do que estar lá sozinho, esperando lá fora, né? Lá fora, porque nem lá dentro, né, na salinha ou no quarto ele tava lá fora. Porque a hora que vai pro quarto que eles avisam daí pra subir. Meu Deus, E era a visita, né, não era nem acompanhada, ele não poderia me acompanhar, ficar lá a noite inteira, ele só podia visitar 2 horas e voltar embora. Meu Deus. Ali ele não pôde nem ficar contigo Não lá. pode. E veja, é tipo assim, isso é desumano, eu falo assim. Não, é desumano. É desumano, porque é desumano. olhar para o ser humano ali que tá sofrendo. Já é desumano o fato de não olhar a gestação, a perda gestacional como algo sério. Já é desumano pra mim isso. Mais desumano ainda saber que uma mãe que tá passando por um procedimento que sabe que não vai estar com o filho, que o pai não pode estar junto. Então realmente é absurdo mesmo. Então, por isso E que bom que essa lei veio para trazer esse respaldo para nós mulheres, né? Principalmente porque nessa parte a gente é um ser mais vulnerável nisso aí, porque a gente que entra, né, para um procedimento invasivo de curetagem e tudo mais, e nada mais seguro do que estar com a pessoa do lado, o esposo, o acompanhante, quem quer que ela seja, né? Até a gente vai vai publicar também no nosso canal, abaixinho. Agora vamos contar do milagre ali. E depois dessa última perda gestacional, você... Depois de quanto tempo você engravidou? Dessa Da gravação. cerejinha. Olha, depois da perda, acho que a última foi depois de 1 ano. 1 ano. 1 ano, mais ou menos.
Daí ai, gente, caiu o microfone aqui. Caiu o microfone, amor. Você quer me ajudar? E sabe, faz o... Quem sabe faz Quem sabe? Bicho escondido. E ela vai meter a mão aí. Vai meter a mão. Ah, essa luzinha azulzinha é tudo de bom. Depois de um ano, daí veio ela. E pense, Mas foi programado, ou não? a gente queria. E não foi algo, do nada, não. Não, sim. Queria, porque... Aí o Otávio até... gente, vai tudo na boca mesmo. A gente programou. Não programou, o Otávio falou, vamos tentar novamente? Eu falei, vamos. Eu tava com medo na época. Sim. Eu falei, então vamos. Se você quer, então vamos. Aí, o primeiro mês, fazendo ultrassom, tava tudo certo. Aí, meu coração tava menos ansioso também do que das outras vezes. E eu comecei a confiar mais em Deus. Porque eu fiz o ciclo do 30. O ciclo do 30, quando ela estava na minha barriga, foi de confiar. Foi algo que eu até falei em todas as partilhas. Eu estou no momento de confiar em Deus. Aprender a confiar nele. Com a minha filha. Então, eu entreguei tudo pra ele. Eu falei, Deus, eu espero que nada falte pra minha filha. Eu confio em Ti e entrego tudo, as minhas aflições, as minhas preocupações, a minha ansiedade, tudo que ela vai usar, que ela vai comer, que ela vestir, que fique por Tua conta. E pense, nada eu comprei pra ela. Nada, 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 nada. A única coisa que eu comprei, acho que foi um ninho. Nossa, nem vou contar essa história, mas foi a única coisa que eu comprei pra ela. Porque de resto, ela ganhou tudo. Berço, ganhou roupinha, fralda. E todo o processo de gestação, você tava com a cabeça diferente já, né? Da questão do confiar em Deus, de entender o propósito, porque Deus trabalhou contigo em todo esse processo dos lutos. E aí, com ela, foi diferente, né? Bem diferente. Nossa, todo mundo falava, nossa, mas você é uma grávida diferente, você tá calma, você tá... literalmente, o teu rosto tá diferente, falavam pra mim na época. E eu não entendia porque todo mundo falava isso. Até que eu entendi que foi o que eu aprendi a confiar em Deus nessa época. E Deus cuidou de todos os detalhes, né? Tudo. Chá de bebê. Pensei, o Otávio falou, amor, mas como que ele não vai fazer chá de bebê? A gente não tem nem dinheiro na época, né? Daí eu falei, amor, calma. Deus vai prover. Ele vai prover. Daí ele, mas amor, a gente tem que pensar. Eu falei, amor, calma. Eu tô no meu processo aqui. Tá, papai. Ela quer o negócio. Ela quer o negócio que caiu no chão, vocês entenderam? E ela tentando pegar aqui. Mas ela quer ficar no chão, gente. Ela tá no processo de ficar no chão. Aí ela quer chão. Daí eu tenho que Havia ficar... com 9 meses, né? Hoje, né? Isso, 9 meses, né, linda? 9 meses, nosso milagre. Que benção, né? E sorridei. Só que a cara do pai, né, É a amiga? cara do... A cara do pai, né? A cara do pai. Mas se carrega 9 meses a barriga, pode ser a cara do pai, né? A cara do pai. E eu queria te perguntar, eu sei que a gente já tá chegando, né, no nosso final aí do nosso podcast, mas eu queria que tu falasse deixasse uma mensagem, né, a gente tem as nossas experiências como mães que perderam filhos, né, não gosto de falar essa palavra, mas que devolveram filhos, de uma forma diferente. E você teve o processo de uma perda gestacional. Não para, gente. Pega ela, amor. Ela quer encurtar. Tava com perigo pra ela. Né? Ela quer andar. Ela quer andar. Ela fazendo o caminhãozinho aí, ó. Oh, meu Deus. Mãe, Mamãe? Você quer ir pra cá mesmo? Você vergonha. Só que ela não quer que eu fique sentada aqui. Ela quer que eu... Pode pegar a coberta. Ou tá de pé, sim. Peraí, se arrumar aqui. Aí, fica de pé aqui. Isso que você fez. Deixar eu queria que você, com a tua experiência, né, que é diferente da nossa, né, como a perda gestacional, qual o conselho que você dá para as mães que também estão enfrentando isso, ou acabaram de enfrentar, ou alguém, né, que esteja passando por isso, que conhece, qual o conselho que você dá?
né, sobre esse processo. Talvez ainda não tenha recebido o milagre, né, como você já recebeu, né, ainda está nesse processo ainda da ansiedade, dos tentantes aí. O que você diz para essas pessoas? Uma do conselho que eu dou é viver o luto. Viver. Passar ali o tempo que você precisa ali. Eu vivi todas as perdas, né? A primeira não, a última, né? Vou colocar mais assim. A última perda, eu vivi o luto por uma semana ali. Eu sabe, chorei, falei com Deus, entreguei ali, mas eu chorei, eu vivi aquela perda, sabe? Aquela saudade. Sim. E a segunda coisa é entregar para Deus. Entregar para Jesus o fardo, a dor, né? Entregar. Isso é a parte mais importante, na verdade. E toda a oportunidade que você tem de falar que você está com saudade, que você tá sentindo falta daquela pessoa, fale. Fale com alguém que você tenha confiança, ou uma pessoa aleatória que você conheceu ali, que nem eu, sou cabeleireira, eu pego e às vezes falo com as clientes sobre isso. Então, Sim, eu acho muito importante. Às vezes a gente acha que não é importante, mas às vezes o que a gente fala vai ajudar a outra pessoa, sabe? isso. Falar. É o que mais. Quanto mais você fala, mais aquilo Cura. vai curando você por dentro. E cura outras pessoas. Às vezes a gente está passando por um luto, mas ela está passando por uma dificuldade, uma Exato. separação, um perda de emprego, alguma coisa nesse sentido. Ela olha a tua história e fala, poxa, ela passa por tudo isso e, tipo, aquilo dá uma força para as pessoas. Eu já ouvi isso, sabe? De pessoas, né, falando sobre questão assim, perdi meu emprego, tô mudando de cidade, ou coisa assim, e você passou por tudo isso, você tá aí firme e forte. Aí, como você é forte, né? Mas não é a gente, né? Não é Deus que nos sustenta, né? Isso. É Deus. É o primeiro de tudo, é Deus. E é basicamente assim, não perder a fé, né? Não perder a fé e qualquer oportunidade que você tem, se você precisa falar, fale, não guarde. Quanto mais você guarda, mais a tua carne dói, mais você se sente oprimida, mais você se retrai. Então, qualquer Você vai se oportunidade, fechando vai. com o mundo, né? Lu, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Otávio, também querendo, né? Vocês colocaram a história de vocês aí, o Otávio, que é o que organiza tudo para nós aqui. Que Deus possa estar usando a vida de vocês também para abençoar outras vidas, né? Essa princesa que veio aí para selar mesmo, né? Selar a união, selar o amor, selar o cuidado de Deus na vida de vocês, né? Que o tempo dele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Às vezes a gente não entende o que acontece, mas a gente entende depois, né? Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigada, né? Eu agradeço o convite. Que Deus continue abençoando muito esse projeto de vocês. Amém, amém. E dizer para você que está assistindo, né? Para não desistir. Não desistir da vida, não desistir de ressignificar. Vai ter momentos na vida da gente, mesmo quando tudo tá bom, ainda vai ter momentos que vai estar ruim, né? Nem sempre as coisas vão estar sempre boas. E se você tá passando por algum momento e você chegou a esse podcast, não é por acaso. Deus tem um propósito também para falar na sua vida, né? E que você compartilhe também com outras pessoas que também estejam passando por isso e que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de perder a fé, não deixe de perder a esperança, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, não perca a esperança. A esperança, ela está em Jesus.